Capítulo 1. A exploração das ruínas deu errado. Jogos de supremacia. Minha bunda está pegando fogo. Meu buraco está queimando. FCK, faça isso parar, por favor. Com um rosto feio cheio de lágrimas e bufos, Félix apertou as nádegas com força enquanto rolava no chão, deixando para trás um rastro de sangue que saía de seu ânus. Seus gritos continuavam ecoando sem parar dentro de um salão colossal cujo piso era de azulejos com pedras coloridas, paredes tingidas de cor âmbar brilhando sob a luz artificial de pedras brancas leitosas, que estavam no teto. Sua luz brilhante iluminava não apenas as paredes, mas tudo o que havia dentro do salão com detalhes vívidos. Começando pelas estátuas dos soldados, que estavam em pé nos cantos do salão, cada um segurando um tipo diferente de arma com um braço, enquanto o outro braço tinha uma corrente roxa enrolada em seus antebraços. Como se eles estivessem tentando agarrá-lo com sua própria vida. Essas 4 correntes roxas estavam conectadas a uma pequena plataforma que ficava bem no centro do salão. Eles o amarraram com tanta força que ele ficou preso no ar, sem qualquer suporte. Na superfície da plataforma, uma chama do tamanho de um punho que não tinha cor como a água flutuava e tremeluzia suavemente acima dela. Enquanto estava embaixo dele, 2 cadáveres jaziam imóveis. Bem, na verdade era apenas um cadáver, já que o outro era apenas um esqueleto enegrecido. Bater! O rolamento desenfreado de Félix foi finalmente interrompido quando ele colidiu com o cadáver. Se seus olhos não estivessem turvos de tanto chorar, ele teria visto que acabou de bater em Kat. Sua companheira de clã se juntou ao grupo de exploração das ruínas assim como ele, em busca de tesouros e recursos naturais para melhorar ainda mais seu caminho de linhagem. Infelizmente, aqui estava ela, deitada com frio, com um dos globos oculares arrancado das raízes. Anteriormente, seu olho foi atacado por uma agulha feita de chama incolor enviada por aquela entidade no topo da plataforma. Ela arrancou o próprio olho, tentando ao máximo remover a agulha e parar a agonia infernal que ela estava causando. Infelizmente, sua forma atual foi suficiente para que sua tentativa falhasse miseravelmente. Bem, olhe para o lado positivo. Pelo menos ela não teve o mesmo destino de Félix, que ainda gritava como uma garotinha que acabou de ter seu pirulito roubado. Embora seus gritos de dor fossem um pouco irritantes, Félix poderia ser totalmente desculpado, já que seu traseiro acabara de ser penetrado pela mesma agulha de chama. Finalmente incapaz de aguentar mais, ele soltou um último grito e desmaiou com os olhos revirados na nuca. Para entender por que ele estava nessa situação complicada, é preciso primeiro entender os eventos que levaram a esse momento. 7 dias antes, a tripulação de exploração do clã Félix captou sinais de uma enorme quantidade de energia vinda de um planeta destruído próximo. Eles estavam a caminho do clã depois de terminarem sua missão com sucesso. Mas, depois que perceberam esses sinais, não havia nenhum lugar no inferno onde eles pudessem ignorá-los e seguir em frente. Consequentemente, eles mudaram de rumo e foram diretamente para aquele planeta. Após o pouso, eles imediatamente notaram que os sinais vinham debaixo de uma magnífica cidade destruída que tinha metade de suas estruturas enterradas no subsolo. Assim como qualquer equipe de exploração, seus sentidos vibraram porque era seu dia de sorte. Afinal, acabaram de encontrar uma cidade deserta que provavelmente pertencia a uma das raças superiores do universo. A magnificência da cidade, mesmo destruída, fez com que chegassem a tal conclusão. Em vez de relatar o que encontraram ao seu clã como foram ensinados, a ganância levou a melhor sobre eles e os fez votar para explorar as ruínas por conta própria. No entanto, a cidade era enorme e levariam anos para explorar metade dela. Assim, o capitão propôs a divisão em equipes de 3 cada. Félix, Kat e Jaiden, que infelizmente se transformou em um esqueleto queimado, formaram uma equipe e foram explorar o lado oeste da cidade. Obviamente, durante o primeiro dia, o grupo de Félix não encontrou nada digno de atenção. Mesmo assim, não desistiram, pois continuaram procurando um caminho que levasse ao subsolo, na esperança de serem os primeiros a chegar ao local de onde vinha o sinal. No entanto, eles ainda saíram vazios no segundo dia também. Depois veio o terceiro dia, e ainda o mesmo resultado decepcionante. No quarto dia nada mudou. No quinto dia a exaustão começou a desgastá-los.
No sexto dia, quando estavam perdendo as esperanças, Jaidan avistou um buraco de 2 metros escondido sob os tijolos de um prédio destruído enquanto mijava. No entanto, em vez de contar aos seus companheiros de equipe, ele decidiu explorar o túnel sozinho. Primeiro a chegar, primeiro a servir, certo? Infelizmente, o que ele encontrou no subsolo não foram legados, heranças, tesouros perdidos há muito tempo, ou como eles esperavam, mas um longo, muito longo caminho semi-escuro levava a um destino desconhecido. Sem mais delongas, ele subiu e foi informar Félix e Kat. O caminho sombrio e semi-escuro o assustou pra caralho. Ele não teve coragem de seguir sozinho. Depois de ouvir a notícia, Félix decidiu não contar a situação aos demais, mas guardá-la para si. Quem poderia culpá-lo? A tripulação de exploração contava com pelo menos 54 Bloodliners, com o objetivo de ser os primeiros a encontrar os tesouros. Félix, que fazia parte do grupo mais fraco da tripulação, não era retardado em abrir mão de tal vantagem por um tapinha na cabeça. Jaidan pensava exatamente como ele. Quanto a Kat, ela não estava muito ansiosa para ir apenas com os 3 sozinhos. No entanto, poucas palavras atraentes de Félix funcionaram, fazendo-a abandonar sua preocupação e explorar o caminho com eles. Eles caminharam e continuaram caminhando por 12 horas seguidas antes de finalmente avistarem um brilho de luz dourada no final do caminho. Se seus corpos não tivessem sido aprimorados pela integração de sua linhagem, eles teriam honestamente caído de cansaço no meio da trilha. Eles correram em direção a ele com expressões ansiosas. Porém, no momento em que chegaram ao fim do caminho e viram o que emitia aquela luz dourada, não puderam deixar de olhar com os olhos arregalados, sem ousar acreditar no que viam. Um gigantesco portão quebrado feito inteiramente de Heron Amber Stones. Um dos materiais luxuosos mais raros do universo conhecido só poderia ser extraído do núcleo externo de um planeta se as duras condições de sua criação fossem atendidas. No entanto, esta pedra preciosa que só poderia ser encontrada por sorte estava sendo usada para um enorme portão que atingia 50 metros de altura. Sem mencionar sua largura e profundidade. Eles honestamente estavam sem palavras e prestes a questionar seu próprio raciocínio. Ainda assim, este portão apenas fez a conclusão anterior de que a cidade pertencia a uma antiga raça superior mais sólida. Eles sabiam que essas raças estavam a uma légua de distância da raça humana. Seja em força, cultura, riqueza e até avanço tecnológico. Simplesmente não houve comparação justa entre os dois. Esta notícia não os deixou indignados, mas sim entusiasmados. Animado porque o que quer que estivesse atrás daquele portão era definitivamente o que eles procuravam. Eles correram na direção de uma pequena abertura na parte inferior do portão quebrado, que lembrava um buraco de rato na parede. Félix deitou-se e rastejou de bruços, comendo terra e poeira, mas seus olhos nunca pararam de brilhar de alegria nem por um segundo. Depois que ele passou, Kat e Jaidan o seguiram um por um. Imediatamente após tirarem o pó de suas roupas, eles levantaram a cabeça e olharam em choque para o salão que tinha a pequena plataforma algemada no ar por aquelas 4 correntes roxas e as estátuas dos soldados que seguravam essas correntes com força. No entanto, o que realmente os chocou foi a chama incolor que mais parecia uma esfera de água. Se não estivesse piscando de vez em quando, eles teriam assumido honestamente que sim. Ainda assim, eles nunca viram ou ouviram falar de uma chama tão misteriosa em toda a sua vida. Eles sabiam que acabaram de tirar a sorte grande. Não havia como uma chama de aparência tão estranha não ser um tesouro natural. Aos seus olhos, a chama deve ser um tesouro natural para os usuários do elemento fogo. Embora nenhum deles tivesse um elemento fogo, eles ainda podiam vendê-lo por um monte de moedas de supremacia na realidade virtual universal, ou VR. Eles trocaram olhares entre si, sem saber como continuar. Havia apenas uma chama, mas 3 delas. Ficou claro que confiar um no outro para manter a chama em seu cartão espacial não era uma opção. Eles podiam ser companheiros de clã, mas isso não significava que fossem amigos íntimos. Abruptamente, Félix disparou em direção à plataforma, indiferente à expressão feia de seus companheiros. Ele não lhes deu um único segundo para pensar sobre as coisas antes de forçá-los a correr atrás dele, tentando o seu melhor para alcançá-lo. No entanto, ele diminuiu sorrateiramente sua velocidade, permitindo que aqueles 2 o ultrapassassem rapidamente.
Eles não viram nada de estranho em seu ritmo sem brilho, pois sabiam que ele provavelmente ainda estava cansado da longa caminhada pela trilha. Félix continuou diminuindo a velocidade até parar de repente e recuar para o buraco de onde eles vieram. Se aqueles dois não tivessem todo o foco capturado pela chama incolor, teriam notado que ele saltou. Oh, almas frescas para possuir? Nada mal. De repente, Félix, Kat e Jaiden congelaram em estado de choque ao ouvir uma voz angelical em suas mentes, doce e sedutora, que poderia fazer até o próprio diabo baixar a guarda. Kat e Jaiden, que eram os mais próximos do espírito da chama, imediatamente se viraram, planejando correr em direção a Félix. Eles não sabiam quem falava e não estavam dispostos a ficar parados naquela posição para descobrir. Seu instinto lhes disse para recuar o máximo possível. Infelizmente, no momento em que entraram no território do espírito das chamas e a acordaram, suas vidas estavam praticamente condenadas. Ufa, ufa! 2 agulhas de chamas incolores foram lançadas com a velocidade da luz em suas cabeças. Um penetrou na orelha de Jaiden e o outro penetrou nos olhos de Kat. Ah! KYA! Antes que o cérebro de Félix pudesse compreender o que acabara de acontecer, ele ouviu 2 gritos agonizantes, superando em muito tudo o que tinha ouvido em toda a sua vida. Seus olhos pousaram em seus 2 companheiros de clã, que atualmente se debatiam como peixes presos em uma rede. Suas pernas enrijeceram, não o deixando dar um único passo para trás. Ele apenas continuou observando, assustado. Kat usa 2 dedos para cavar fundo no globo ocular, tentando tirar a agulha. Infelizmente, ela não cavou nada além do globo ocular com a mão pálida coberta de sangue. No entanto, ela não parecia se importar, pois apenas gritava e implorava para que a dor passasse. Infelizmente, nem o seu desejo foi realizado, nem ninguém veio em seu socorro. Ela só deixou 2 últimos gemidos antes de ficar em silêncio de uma vez por todas. TSK, ela não conseguiu nem lidar com o primeiro estágio da posse. Confuso como sempre com a forma como as coisas pioraram tão rápido, Félix mudou sua visão do cadáver de Kat para inesperadamente Jaiden, que acabou de falar. Estupefato, seus olhos fizeram contato direto com Jaiden e imediatamente souberam que era definitivamente outra pessoa. Porém, assim que Jaiden abriu a boca, tentando falar novamente, seu corpo começou a queimar, transformando primeiro suas mãos e pernas em cinzas, seguidas por seu torso e cabeça. A única coisa que restou dele foram seus ossos enegrecidos. Merda! Outro fracasso! Já estou farto deste lugar de merda. Já se passaram 20 milhões de anos de prisão. Se asterisco CKING já chega. O espírito da chama amaldiçoou na mente de Félix, acordando-o de seu estupor. Rapaz, é melhor você não me decepcionar também. Ela disse friamente. Sem demora, Félix se virou e se deitou no chão, tentando rastejar de volta para dentro do buraco e sair daquele maldito lugar. A ideia de lutar nem passou pela sua cabeça quando ele viu a velocidade com que aquelas agulhas viajavam. Ele sabia que todas as habilidades de sua linhagem não tinham uma única maneira de se defender contra elas. Sem mencionar que, se ele entrasse pelo buraco, sua cabeça estaria completamente protegida daquelas agulhas que obviamente visavam seus fracos sinais vitais para alcançar seu cérebro e entrar em sua consciência. Você acha que os anteriores não usaram a mesma estratégia que a sua? Ela riu como uma pessoa perturbada e disse: posso não conseguir sincronizar nossas almas, mas pelo menos adicionarei outra virgindade idiota à minha coleção. Obrigado por isso, ela disse sinceramente. Assustado com o que acabou de ouvir, Félix reflexivamente tentou se virar e proteger sua bunda. No entanto, o buraco era muito apertado para permitir que ele fizesse um movimento tão grande. Espere um segundo, vamos conversar sobre isso, ele pediu com a voz embargada, esperando ganhar alguns segundos para passar pelo outro lado. Infelizmente, no momento em que seu torso estava dentro do buraco, deixando a parte inferior de seu corpo do lado de fora, ele ouviu a chama espiritual dizer com satisfação: perfeição. Como todas as coisas deveriam ser. Não ou, ele gritou inconscientemente, ao sentir que sua bunda estava sendo alvo de um estuprador. Ufa! A agulha voou direto para seu ânus, parecendo um dardo acertando o alvo. O espírito da chama deve ter praticado milhares de vezes para ter uma precisão tão precisa.
Ah! Minha bunda está derretendo. Sinto muito por arruinar seu sono. Por favor, deixe-me ir. Daí em diante, uma sinfonia de gritos e súplicas ressoou no salão e no caminho semi-escuro. Félix continuou tentando se mover, querendo aliviar um pouco a dor, mas o buraco em que ele estava tornava isso quase impossível. Assim, ele rastejou de volta com o rosto plantado na terra e as mãos firmemente cruzadas nas nádegas. Depois de colocar todo o seu corpo para fora, ele imediatamente começou a rolar do buraco até onde estava o cadáver de Kat, deixando para trás um longo rastro de sangue. A distância entre os dois não era brincadeira. Ele realmente rolou para fora. Dentro do mar de consciência de Félix. Uma chama incolor lentamente começou a tomar a forma de uma mulher com cabelos ruivos ondulados na altura dos ombros que brilhavam com brilho cristalino. Olhos citrinos amarelados que irradiam raios de luz e calor como estrelas. Acima deles, sobrancelhas pretas implausivelmente artísticas, enquanto abaixo deles, um nariz elegantemente reto e lábios largos e sensuais em ruge brilhante. Todas essas características arrebatadoras estavam contidas em um rosto pálido, elegante e impecável, em um corpo curvilíneo de ampulheta com peito e traseiro de tamanho perfeito. Qualquer um que visse essa beleza sobrenatural concordaria que somente a beleza do universo poderia ser comparada a ela. Não importa sua raça ou gênero. Infelizmente, esta imagem impressionante foi arruinada instantaneamente quando ela começou a tocar todos os seus bens enquanto ria histericamente. Finalmente, depois de 20 milhões de anos de prisão e milhões de almas com as quais não consegui sincronizar. Finalmente, encontrei a alma perfeita que combina com a minha sem reação. Na origem da lei, finalmente serei livre. De repente, ela acalmou sua alegria e pensou: não importa o que aconteça, tenho que assumir o controle desta alma, mesmo que sacrifique parte de minhas leis. Não posso deixar essa chance passar. Sua forma logo começou a se desintegrar em uma névoa que se espalhou e cobriu todo o mar da consciência. Porém, no momento em que ela tentava acender a névoa para que ela queimasse essa consciência e a substituísse, um grito cheio de raiva e humilhação ressoou sonoramente pelo local. Sobre meu cadáver, sua velha bruxa. O mar de consciência que estava calmo segundos atrás começou a subir com ondas atingindo as paredes entregando-o. Os rugidos do mar cobriram toda a área enquanto as ondas continuavam quebrando a barreira da alma, tentando demoli-la. Asna rapidamente percebeu o que Félix estava fazendo e gritou com uma voz horrorizada: pare com isso, seu idiota! Você está tentando se matar por toda a eternidade? Ela rapidamente começou a persuadi-lo logicamente: por favor, pare, mesmo que eu destruísse seu mar de consciência, você ainda poderia ser revivido mais tarde, ou pelo menos renascer em outra forma. Você, Félix, que acabou de acordar para a experiência mais traumatizante de sua vida, não aceitava mais suas besteiras. Eu preferiria renascer como uma criatura vazia no universo do que deixar você ter o que deseja. Isso é para minha virgindade de buraco. Ele gritou uma última vez quando a barreira de sua alma começou a desmoronar no mar da consciência. Bater, bater! Seu lunático! Asna gritou em desespero. Então, de repente, sua expressão também ficou enlouquecida. Não posso deixar essa chance passar, vou iniciar o processo de fusão com a alma dele, e se ela for destruída, minha existência também será apagada, já que nossas almas estarão conectadas. Mesmo que não seja a liberdade que procuro, prefiro ser apagado do que passar mais um segundo nesta prisão. Alguns momentos depois, ela concluiu o processo de fusão com sucesso. Ela suspirou de alívio e esperou a explosão acontecer com um sorriso suave e pacífico. Dentro do corredor. Uma explosão que teve o mesmo poder da bomba nuclear da velhice do terráqueo explodiu abruptamente, destruindo. Bem, apenas os ossos de Jaden e o cadáver de Kat. O resto, permaneceu absolutamente ileso. No momento da explosão, perto do núcleo da mesma galáxia em que Félix estava atualmente. Um olho de tamanho astronômico se abriu silenciosamente. Sua pupila era escura como um buraco negro. Nenhuma única partícula de luz estava sendo refletida nele. Ele olhou na direção da explosão e ponderou: aconteceu alguma coisa no lugar onde eu estava preso? Ele continuou olhando para o mesmo local e instantaneamente criou um espelho que mostrava tudo o que aconteceu desde que a nave chegou às ruínas.
Interessante, aquela bruxa finalmente encontrou uma alma compatível o suficiente para manter seu espírito desavergonhado sem reação. Ele então começou a rir alto ao ver Félix se detonando devido à humilhação. Hahaha, você merece, sua vadia. Se aqueles velhos idiotas viram o que você fez, provavelmente vão te denunciar por arruinar a imagem da raça Onijin. Mas já que você busca tanto a liberdade, a ponto de tentar até mesmo apagar sua existência, vou quebrar as regras da nossa raça e te dar uma mão. Ele então olhou para a explosão e o tempo parou repentinamente naquele lugar. Tudo foi suspenso na mesma posição. O olho olhou profundamente dentro da explosão e viu um pedaço de alma em processo de extinção. Então, enviou 2 dedos que viajaram pelo espaço-tempo e o agarraram rapidamente em direção ao seu lugar. Reticências. 2 minutos depois. O olho continuou examinando a alma com intriga. Ele percebeu que as almas de ambos haviam se fundido para formar uma. Mas a alma de Félix tinha total controle sobre isso. Então, se ele quisesse dar a Asna uma segunda chance na vida, Félix se beneficiaria mais com isso do que ela, já que ela só veria os olhos dele com controle zero. Hehe, isso é para ela resolver, não eu. Divertido, ele riu do fio uma última vez e depois jogou-o em sua pupila enorme. O ser ocular selou seu olho lentamente em exaustão após usar excessivamente as leis do espaço-tempo para enviá-los para outra linha do tempo. Uma linha do tempo igual a esta. Viagem segura, ele murmurou uma última vez.